Então eu quero te convidar, agora antes de eu falar sobre o que nós vamos realmente comentar, abra sua Bíblia junto comigo, lá em 1 Coríntios 14:8, tem um versículo muito interessante que diz assim: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, se a trombeta der um som incerto, ou seja, um som diferente, quem vai se preparar para a batalha? É interessante porque antigamente as igrejas, eu posso dizer o povo de Deus, ele precisaria ir para as batalhas. E quando ele ia para a batalha, o que chamava a atenção, o que fazia com que a batalha acontecesse, eu já fui do exército, sou militar ainda hoje, o toque de corneta ele era essencial para dar o comando, para dar o direcionamento. E quando se fala em toque de corneta, sons de zumbidos, então nós entendemos que é apenas uma mensagem, e essa mensagem ela não precisa e não pode ter ruído. E eu acho interessante porque a mensagem ela precisa ser concisa. Então, para isso, nós temos hoje, na nossa atualidade, temos a mídia. E a mídia ela é responsável por passar essa mensagem. O que hoje você está vendo, talvez poucas pessoas poderiam assistir ou poderiam ver ou entender, mas através da mídia, através dessa ferramenta, nós conseguimos alcançar muitos outros lugares e lugares que talvez eu nunca vou estar presente. Então, para isso, para que a gente entenda um pouco mais sobre a mídia, entenda um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo na nossa atualidade, eu quero convidar o pastor Elric Lima, que é pastor da Igreja Batista Lagoinha e também é mestre em cinema. Então, ele tem propriedade para falar. Pastor Elric, é uma grande satisfação ter o senhor aqui, nesse novo ambiente de culto fé, né, uma nova experiência. Mas eu queria, assim, com todo o conhecimento que o senhor tem, tanto de igreja como também na sua profissão, como é que a igreja ela está vendo esse novo ambiente virtual, como é que ela entende, como é que a igreja está entendendo, e se ela estava preparada para estar inserida nesse meio? Primeiramente, graça e paz aí você que está nos vendo no sofá da sua casa. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse trajeto até chegar na sua TV. A igreja, eu acredito assim que algumas sim estavam preparadas, mas muitas não. Até pelo preparo espiritual também, não só pelo preparo técnico. Porque muitas igrejas não valorizavam a mídia, né? E hoje vê aqueles pastores até que criticavam outros pastores por se expor na mídia através de live ou então através de cultos gravados, não davam tanto valor, hoje ele fazendo a live dele, né? Então isso é muito bom, a gente começar a se unir, né, num só propósito que é levar a palavra de Deus. Eu acho interessante quando o senhor falou sobre antigamente os pastores, né? Na verdade eram bem poucos pastores, mas hoje eu abro o meu Instagram e é o tempo todo lives de pastores passando o seu conhecimento, a sua mensagem, e hoje é uma realidade. Se você for abrir agora o seu celular, você vai ver que existe um pastor em algum determinado ponto do mundo, aqui mesmo no Brasil, né, que está passando a sua mensagem para o seu grupo, para o seu nicho, e eu acho isso muito interessante. Pegando assim nesse viés, nessa pegada, você acha que os pastores, qual o comportamento que eles estão tendo, é realmente o necessário ou deveria ter uma estratégia a mais? Olha, a estratégia principal quando se fala em reino de Deus sempre é a palavra. Nada mais do que isso. Não adianta os pastores inventarem marketing ou até se aprofundarem na questão de marketing para atrair pessoas, de eventos ou qualquer coisa. Se não tiver palavra, a pessoa não vai ficar. E principalmente no ambiente de live, que fica entrando a comunicação, o Elric está online lá com um certo número de gente, e aí a pessoa pega e já aparece que o pastor Beto entrou ao vivo. Então, o Beto, por ter um conteúdo mais consistente, a pessoa vai para a tua live, né? Então, acho que o principal que está acontecendo são os pastores se prepararem mais, porque hoje eu vejo pastores preocupados no que vai passar, principalmente porque vai ficar gravado, vai aparecer em live, mas depois a gente vai ter acesso. Então, isso para mim é maravilhoso,
onde o pastor às vezes achava que era só, não, vai na hora o Espírito Santo me dá, e não tinha esse cuidado de se preparar, de ler a palavra, de se consagrar, porque agora ele começa a perceber que só vai ter se do céu for dado. E isso é muito gratificante, onde você se preocupa com o conteúdo que você está passando, com a conectividade. Porque se você não tivesse, se essa mensagem não tivesse sido gerada do céu, não adianta você pregar, porque não vai germinar. Então, a principal live que a gente tem que se preocupar, e ela tu pode acessar ela em qualquer horário, é a live com Deus. Como é que está teu link com Deus? Está tendo ruído? Porque às vezes teve uma vez que eu estava conversando com o pastor, e aí tava, o link da internet estava muito ruim, e aí o pastor falava e eu ia só fingindo que estava entendendo. Aí eu ouvia assim, e eu, não, tá, estou entendendo. Então, às vezes, Deus fala com a gente e a gente finge que entende, né? Então, como é que está essa conexão com Deus? Está limpa, está fluindo? A gente tem dobrado o nosso joelho, ligado a nossa live na pessoa que mais nos interessa em estar conectado? Ele está olhando a nossa face, a gente está chorando? Como é que está, né? Então, acho que o principal conteúdo é estar conectado com Deus. Quando a gente observa hoje, na atualidade, né, os pastores com as suas lives, nós conseguimos perceber uma diferenciação entre pastores. A gente percebe os pastores de antes, um pastor que eu posso falar assim, né, pastores de antigamente, onde não tinham tanta habilidade assim com a mídia, não tinha um perfil nas redes sociais. Na verdade, isso por muito tempo foi bastante atacado, né, já começa pela própria televisão. E hoje nós percebemos um pastor que ele não que goste de aparecer, mas um pastor que não se incomoda em aparecer nas redes sociais. E então eu fico aquela pergunta: a igreja em si, no geral, a igreja ela estava preparada para se tornar uma igreja digital? Porque hoje o que nós vemos é uma igreja totalmente digital, né? As pessoas hoje estão nos observando por uma plataforma digital, né? Então, existe um aparato, aqui nós, na Igreja Batista Lagoinha, nós temos todo um aparato, temos uma equipe preparada para isso, mas existem igrejas que não têm esse preparo, e mesmo assim a gente percebe acontecendo em muitas igrejas que nós nem sabíamos que existia, mas que esses pastores estão surgindo, estão trazendo seu conteúdo. Então fica a pergunta: a igreja ela estava preparada para receber esse novo tempo digital, ou é algo bastante improvisado, é algo muito que está engatinhando? Como era visto a mídia antes de tudo isso que está acontecendo? Olha, não tem como eu falar sobre todas, mas eu falo da nossa. A nossa, ela sempre investiu na questão mídia. No entanto, muitas pessoas conhecem a nossa igreja através dos cultos online, né? Só que acho que o que está diferenciando aí agora nas plataformas, por exemplo, no nosso GC, é um encontro virtual, né, onde a gente vai para uma sala para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia, falar um pouco de Deus, e aí depois tem aquele grupo fechado, porque algumas pessoas querem compartilhar e não precisa ser tão aberto. Mas depois essa mesma mensagem, ela é colocada em live. Então, a gente vai para um outro público. Então, acho que o principal não é a questão de estar preparado. Eu acredito que algumas pessoas estavam preparadas, acho que mudou alguma coisa o contexto. Por exemplo, a gente pregar para uma igreja hoje de banco, né, onde a gente tem que interagir com a câmera, não é todo mundo que tem essa sensibilidade, não é todo mundo que flui, porque sim, é estranho, né? Mas quando tem pessoas, flui legal, porque tu sente o calor, tu sente o amor, né? E a máquina ela é muito fria, então tu pregar olhando para uma câmera assim é muito estranho. E eu costumo dizer que a mídia ela sempre existiu,
Então, a gente hoje, nessa percepção, a gente está se adequando, né? Nessa nova visão. Eu brinco muito com algumas pessoas quando vêm estudar mídia comigo, que eu falo que a mídia sempre existiu desde muito tempo. Por exemplo, Noé foi o primeiro cara que fez um backup quando Deus decidiu formatar tudo, né? Olha, gente, não é bíblico isso, tá? Coloca aí uma legendinha aí que é uma piadinha, uma ironia, pelo amor de Deus, porque até nisso a gente precisa ter uma preocupação, porque com a mídia a informação ela chega muito rápido e as pessoas elas pegam um pedaço do que a gente falou e colocam num contexto totalmente diferente, né? Então, brinco também dizendo que Moisés foi o primeiro cara que tinha um tablet e que baixou os dados direto da nuvem, né? Então, aí é brincadeira, viu, gente? Porque tu tem que informar as pessoas, tem que falar hoje que é brincadeira, que tu está brincando, porque as informações elas vão chegando e as pessoas elas querem absorver informação e não é isso que Deus quer. Deus não quer que tu assista 10 lives por dia. Ele quer que tu aprenda um versículo e medite de dia e de noite, que tu pegue, e quando eu falo isso, eu não estou falando para te procurar os pastores com melhor oratória, porque sempre a nossa maior referência tem que ser aquele pastor que gera confronto na gente, não é o que gera conflito, é o que gera confronto. Então, para mim, uma pessoa que é ícone de avivamento, para mim, é o meu pastor Maxwell, quando ele pega e vem me confrontar, vem dizer, não filho, isso daí tu precisa rever, isso daí tu precisa reorganizar, isso daí tu precisa ajustar a tua rota, porque um pastor de internet, como muitos estão sendo conhecidos, ele não está pagando preço contigo, de te discipular, de te disciplinar, então é muito complicado, e hoje na plataforma, não é difícil pregar, né? Acho que o que a gente está se habituando, e muitos pastores não estavam preparados, é ter que discipular, que hoje o nosso discipulado está sendo por meio de plataformas virtuais. Então isso é muito complicado para mim, que sou muito enérgico, às vezes eu quero falar muita coisa, e aí não, eu tenho que ficar só calado, porque ir ouvindo. Então, para mim, eu não estava preparado, não na questão de ser pastor e discipular, mas de ser discipulado, porque às vezes eu falo para o pastor, não pastor, eu quero ir aí na sua casa, eu quero conversar, e principalmente por WhatsApp, por mensagem assim, sempre há um dúbio entendimento, né? A gente consegue entender um grande desafio. Você falou sobre algumas heresias, né, sobre como como são vistas as heresias, e também falou sobre a questão de como o pastor ele é visto. Eu vejo assim que, eu não sei se você concorda comigo, que quando se fala desse tipo de pastor, né, no caso o pastor na mídia, eu faço parte de um grupo de jovens também aqui na nossa igreja, o Legacy, né, o Ministério Legacy, e a gente percebe que a juventude ela tende a se encantar pelos olhos. De repente aparece um pastor na mídia, um pastor de mídia, e que ele traz um conteúdo que aparentemente parece ser legal, mas não tem aquela, como você falou aí, não paga aquele preço pela ovelha, né? Mas tem uma boa oratória, ele consegue falar bem, e isso acaba atraindo, por exemplo, às vezes a pessoa acaba saindo da sua própria igreja, querendo ir para uma outra igreja, porque se encantou pela oratória daquele pastor. E ao mesmo tempo a gente percebe também o pastor que ele se sente, eu posso dizer, não afrontado, mas incentivado, mas de uma forma brusca, a querer também suprir a necessidade daquela ovelha. Porque, imaginamos assim, eu como jovem, eu me encanto pelo pastor Elric ministrando numa live, então eu quero fazer parte da igreja do pastor Elric, porque o pastor Elric, ele prega aquilo que eu realmente sinto, é aquilo que eu vivo, eu quero viver esse avivamento, mas o pastor Elric, ele não pagou o preço e não vai pagar o preço porque não me conhece, para querer me discipular. Então o meu pastor, ao ver isso, ele tenta de alguma forma suprir essa necessidade
que existe dentro de mim, em querer me resgatar. E isso faz com que ele, que não tem o preparo, não tem uma boa oratória para fazer assim de frente das câmeras, acabe se frustrando, porque não é fácil. A gente grava alguns cultos são ao vivo aqui, e não é fácil, porque a gente acaba querendo falar uma coisa, mas acaba falando outra. Então, como é que o pastor que está vivendo essa nova experiência, né, como é que ele pode, como eu posso pensar, como é que ele pode superar isso, como é que ele consegue superar isso, né? Como é que é interessante, que plataformas o pastor deve buscar auxílio, como é que o pastor ele deve buscar conhecimento nessa área, em que momento ele deve investir, ou em que tipo de pessoa, você como mestre em cinema, você conhece o comportamento das pessoas, né? Então, qual a observação que o pastor deve ter para investir em determinada pessoa? Assim, são várias coisas, né? Vamos lá. Primeiro, Deus é um Deus multifacetado. Significa que ele tem várias maneiras de se manifestar, né? Então, acho que o pastor, primeiro, ele precisa entender quem ele é em Deus e de que maneira Deus se manifesta na vida dele e através da vida dele. Por exemplo, se alguém de uma igreja que eu coordene saia porque vai para uma outra igreja, porque o pastor da outra igreja canta muito bem, meu amigo, aí ele vai ficar lá na outra igreja porque o Elric não canta muito bem. Só que eu preciso me entender de quem eu sou em Deus, e eu sei que isso não gera em mim, eu não sei cantar, né? Não gosto também muito, porque eu tenho outras coisas que eu gosto de fazer para Deus e por Deus. Mas aí o que acontece? Quando eu entendo quem eu sou em Deus, eu tenho a minha identidade fortalecida. Então eu sei que eu não canto. O que eu vou fazer? Vou investir em pessoas que cantam. Porque tem um grande problema de pastores que não querem investir em outras pessoas, porque parece que ele vai perder o status de pastor daquela igreja. Então ele acha que ele tem que fazer tudo, ele tem que cantar, ele tem que ir para frente das mídias. Gente, tem pessoas melhores que você, e é isso que te faz um líder. A liderança é a pessoa que é capaz de identificar pessoas que vão fazer coisas melhores, e não ratificando aqui, não que é melhor, porque ninguém é melhor que ninguém, mas existem pessoas que conseguem fazer coisas melhores. O próprio Cristo nos adverte e diz assim: vocês farão obras maiores. Ele não diz vocês serão maiores do que eu, mas que a gente faria obras maiores se a gente estivesse conectado com o Pai. Então, primeiro, saber quem eu sou, investir em pessoas, saber que uma live não é para mim, mas que eu consigo perceber que é para uma outra pessoa, vou lá e invisto na outra pessoa. Agora, o recado é para quem quer gostar de um outro pastor por conta disso ou daquilo. Quem sai da igreja por causa de alguém nunca entrou por causa de Jesus, né? Então, assim, quando a João Batista, aí tu falou de mensagem, tu falou de exército. Outro dia eu assisti com a minha esposa o filme 1917, que fala sobre a guerra e tal, e o enredo do filme era o exército precisava deslocar 2 soldados para atravessar o campo de batalha para entregar uma mensagem para a continuidade do exército dele, que estava do lado totalmente oposto, e avisar que não era para eles enfrentarem o exército inimigo, porque eles haviam preparado uma emboscada. Então, se os 2 soldados não chegassem lá para dar essa mensagem, aquele exército seria trucidado. Hoje a gente vive isso.
Hoje somos soldados de Cristo, que a gente precisa atravessar um campo de batalha para levar essa mensagem. E aí na Bíblia tem João Batista, que prepara a chegada de Cristo, né? Prepara toda uma mensagem para a chegada de Cristo, e quando João Batista pega e diz assim para os discípulos dele, vai lá com Jesus e vê o que está acontecendo. Aí eles vão, Jesus observa, vê que eram os discípulos de João Batista e diz assim, vem cá. Aí eles vão e Jesus diz assim, olha, fala para o João Batista, fala para o JB, que aqui o coxo está andando, o cego está vendo, o mudo está falando, o surdo está ouvindo, está tudo certo e obras maiores vai acontecer. Aí eles voltam, contam para João Batista. A reação de João Batista é surpreendente. Ele olha para os discípulos e diz assim, uau, que fantástico é a noiva se alegrar com o noivo. Sabe o que isso significa? Eu sou mensageiro. Na antiguidade acontecia assim, o noivo não podia ver a noiva, e aí eu mandava o meu amigo, meu melhor amigo, eu escolhi o meu melhor amigo para ser o meu mensageiro, e dizer assim, vai lá com a minha noiva, fala para ela que os olhos dela brilham mais do que todas as estrelas do céu. Aí o meu amigo ia. Sabe uma coisa que acontecia? A mulher, ela se apaixona pelo ouvir, o homem pelo ver. O mensageiro às vezes chegava na noiva, via que a noiva era bela e se apaixonava pela noiva. A noiva ouvia aquelas mensagens do mensageiro, faladas pelo mensageiro, e acabava se apaixonando pelo mensageiro. Hoje, a gente precisa ter cuidado para mim, como mensageiro, não me apaixonar pela noiva de Deus, pela noiva de Cristo. E você, eu também, como noiva, e você como noiva, precisa ter cuidado para não se apaixonar pelas coisas que eu estou falando a respeito de Deus, porque você é noiva do Cordeiro, você é noiva de um noivo, você não precisa se apaixonar pelo mensageiro que está trazendo essa mensagem. Então a gente na mídia, a gente precisa ter muito cuidado, porque muitos pastores midiáticos, eles se preocupam com as curtidas, com os compartilhamentos, e a gente aqui no dia a dia está se preocupando em quantas pessoas a gente está visitando, fisicamente ou hoje em dia virtualmente. Então eu acho que isso tudo que está acontecendo no mundo foi Deus pegando e dizendo assim, olha, bora parar todo mundo, tá? Quem tem grandes mídias, quem tem pequenas mídias, vamos parar todo mundo. Quem tem grandes igrejas, quem tem pequenas igrejas, vamos parar todo mundo, que eu quero fazer uma live com vocês. Eu quero me reunir com vocês, eu quero que vocês se aproximem de mim, porque não tem maior nem menor no reino de Deus. Não tem. Então a gente precisa entender que a mensagem precisa ser pregada e sempre da melhor forma e da forma mais cristalina, para que as pessoas, através da minha vida e da mensagem que eu estou pregando, veja a Cristo e não o que eu sei dele, mas que eu possa levar a pessoa para ter uma intimidade com Deus e não comigo. Amém. Então olha só, como Deus ele é grande, como Deus ele é maravilhoso, e é bastante pertinente o que o Senhor está falando na questão de se apaixonar pela noiva e a noiva acabar se apaixonando pelo mensageiro, né? Então foi bastante pertinente a sua resposta. E você também, se de repente quiser fazer algum tipo de pergunta para o pastor Eric, você que tem alguma dúvida na sua igreja, ou você que é membro de Lagoinha também e tem alguma dúvida sobre tudo isso que nós estamos falando aqui, eu quero desde já que você coloque nos comentários, você pode colocar lá a sua pergunta. Daqui a pouco, assim que finalizar essa transmissão, eu e o pastor Eric vamos estar numa live na própria plataforma do Instagram da Igreja Batista Lagoinha, e vamos tirar algumas dúvidas que nós vamos selecionar, que vocês vão perguntar. Pastor, também continuando o que nós estamos abordando, eu verifiquei quando o senhor fez um apanhado sobre investimento, e eu não sei tão bem, mas eu devo imaginar que mídia é um investimento um pouquinho oneroso. É necessário muitas coisas, é necessário iluminação, é necessário câmeras, um material pessoal em si, investimento em pessoas. Basicamente, mais ou menos, o que é necessário, um básico, não um subbásico, mas um básico, para que seja feita uma transmissão de qualidade, onde as pessoas elas conseguem ter uma percepção da fala, né? Porque o ouvir, o áudio ele é muito interessante, ter essa qualidade.
Então, como é que o senhor vê assim, um básico para que uma igreja possa dar os seus primeiros passos? Olha, uma dobradiça. Eu posso mostrar na live melhor sobre a história dessa dobradiça, mas o celular, né? O principal de tudo é o conteúdo, é a conexão com Deus, né? A conexão Wi-Fi, o 4G, isso daí vem em outro plano. Mas o plano principal, eu não vou numerar, não vou dizer que o primeiro é Deus, porque se eu falo o primeiro é Deus, parece que há um ranking, e ele é colocado num lugar no meu coração que não existe segundo, terceiro, quarto, quinto. Deus tem o seu lugar especial e que ninguém pode até ficar perto. Acho que o conteúdo é o melhor, né? É você fazer um roteiro do que você quer comunicar naquela live, naquela semana, abrir para pergunta, para uma interação. Acho muito pertinente, muito legal, principalmente hoje em dia, né, que as pessoas elas gostam de interagir, e acho que isso comunica legal. Mas a questão do conteúdo é principal. Uma luz, né, uma boa luz também legal, mas não precisa ser caro. A gente tem equipamentos caros, mas eu vou mostrar na live, que aí a gente vai ter um espaço melhor, que eu vou mostrar um set básico para a gente fazer nossas lives, e vou explicar sobre a história dessa dobradiça aqui. Eu fiz essa pergunta porque alguns pastores me interpelaram, né, perguntaram. Na verdade, acabou sendo um questionamento sobre, vocês têm um equipamento, vocês são uma igreja conhecida, né, Igreja Batista Lagoinha, mas então veio aquele pensamento porque quando se fala em igreja em mídia, a gente pensa, e eu vejo dessa forma também, que existe quase que uma igualdade entre igrejas. Porque hoje, o mesmo que um pastor com o seu celular, que um pastor de, 2.000, 5.000 ovelhas, fala no celular, eu acredito que também é a mesma oportunidade que um pastor de uma igreja com 15, 20, 100 ovelhas consegue fazer. Então, a gente vê essa igualdade, essa paridade. Então, a pergunta foi porque é necessário um mínimo de equipamento, né? E aí, então, você que está assistindo junto conosco, eu te convido também a você que conhece uma pessoa, conhece um pastor, um líder, que precisa ter um pouquinho mais sobre esse entendimento da mídia, ter, de repente, algumas perguntas. Nós vamos tirar dúvidas também lá durante a live. Então, convide ele para participar junto conosco na transmissão daqui a pouco da nossa live. Então, pastor Eric, antes de encerrar, eu queria honrar nossa equipe de mídia. Hoje não está todo aqui, né? Mas Amém. Nós temos aí o Kiko, né? Que faz parte aqui junto conosco no áudio. É uma bênção incansável. Temos também o Júnior. O Júnior aí está... Clever, tá? Siga lá, @Clever no Instagram. Tá? O Júnior que é responsável por toda a parte da edição de imagens. E temos uma equipe toda completa. Temos o Renan também, né, que é o nosso líder. Que Deus possa abençoar você, Renan. Então, pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que vão surgir várias outras dúvidas. Surgiu um estalo na mente, de repente, alguns líderes, pastores que querem também, de uma forma bastante prática e menos oneroso, também conseguir transmitir o seu culto. R$20. R$20 consegue. Eu queria, antes de eu encerrar, eu queria tecer um comentário sobre o que o senhor comentou, antes de nós entrarmos nessa transmissão, sobre a importância do próprio pastor falar para a sua ovelha. O senhor pode comentar um pouco sobre isso? O senhor falou sobre o pastor, ele tem um nicho dele, então o que ele fala alcança um determinado tipo de pessoa. Sim. É pouco provável que o vídeo que eu grave e te mande e tu compartilhe no teu status gere tanta influência do que um vídeo que tu grave. Então, eu tenho o meu círculo de influência, tu tens o teu círculo de influência. Então, os pastores, eles precisam entender que ele comunica com a ovelha.
né? O principal é isso. E não se preocupar se na live dele está dando 4 pessoas, 6. A mensagem ela tem que ser estudada, ela tem que ser pregada, porque tem muitas pessoas que guardam para si mensagens que Deus tem dado, porque, caramba, só tem uma pessoa. Não, essa palavra ela é tão boa que é só quando tiver 500. Gente, não vai nessa. A sua influência, ela está ali te assistindo. Então, faça com amor, porque a própria Bíblia nos mostra isso, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, às vezes, essa pessoa está precisando dessa palavra que Deus colocou no teu coração. Então esse foi o pastor Eric Lima, que Deus possa abençoar a sua vida.